A pessoa que veio lá comentar comigo, ela falou que ela tinha um patrimônio de 2.240.000. Baseado em quê? Baseado que ela tem um imóvel, que segundo ela vale 2 milhões, ela tem um carro, que segundo ela vale 140.000, e ela tem 100.000 investidos em um CDB. Ou seja, dá 2.240.000. Agora, será que ela tem realmente isso? Como um patrimônio de mais de 2 milhões pode se tornar um patrimônio negativo em mais de 800 mil? Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você deve calcular o seu patrimônio da forma correta e não se enganar. Fala pessoal, tudo bem? Médico Michael aqui para mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, sou Michael Hantum, sou médico especialista em clínica médica, nefrologia, medicina intensiva e sou educador financeiro, além de investidor qualificado. O pessoal me manda muito relato lá no meu Instagram, falando sobre o patrimônio, sobre o que tem investindo, pedindo opiniões, e aí eu peguei um desses aqui e me inspirou a fazer esse vídeo. Por quê? Na verdade, olha só, será que esse é o patrimônio dela de verdade? Vou te mostrar onde é que ela está errando nas contas aqui. Primeiramente, eu descobri que o apartamento que ela disse que tem de 2 milhões, ele é financiado. E ele não está quitado. De cara, você percebe que essa pessoa não tem esse apartamento. Esse apartamento ainda é do banco, ainda é da financeira, então depende muito, de quanto ela já conseguiu amortizar desse bem para ela poder considerar o que ela realmente tem. Esse é o primeiro ponto e o mais importante. Segundo ponto, mas que também pesa muito, é o seguinte: eu descobri que esses 2 milhões que ela acha que vale o apartamento, na verdade é algo baseado na cabeça dela. O que ela negociou por esse apartamento é bem menos, tá? E aí eu vejo muito isso também. As pessoas tendem a supervalorizar o imóvel e elas esquecem que uma coisa é o valor que está na tua cabeça, outra coisa é o valor que você consegue vender esse apartamento. Recentemente, um colega meu, ele tentou vender uma casa num condomínio e no final das contas, que era o que ele achava que valia, 1.900, 1.900.000 no caso, a casa. E aí, quando ele foi ver, no final, ele acabou vendendo ali em torno de 1.500, ou seja, teve que baixar 400 mil. Então, cuidado com esse negócio de vale tanto na sua cabeça, porque não é bem assim. Você tem que ir com o pé no chão. Mas fora isso, vamos lá. Eu descobri então que o financiamento que ele fez, ele ainda devia 1 milhão desse apartamento dele, tá? E o que ele amortizou tinha sido 400 mil, ou seja, com a entrada que ele deu, mais as parcelas que ele vinha pagando. Outra coisa importante, quando eu digo que ele amortizou 400 mil, não quer dizer que ele pagou 400 mil, tá? Ele já pagou mais de 700 mil. Só que a questão é a seguinte, que nos primeiros anos, tudo que você paga, uma parte muito pequena é a amortização realmente do apartamento e a parte maior é de juros. Nesse caso, ele ainda conseguiu adiantar umas parcelas lá da frente, o que deu uma ajudada no negócio. Mas hoje, o que ele tem, assim, teoricamente pago realmente desse apartamento é 400 mil, ele deve 1 milhão. A gente pode considerar que em vez de 2 milhões, ele tem 400 mil de patrimônio, que é o pedaço que está pago desse imóvel dele, tá? Outro ponto ali que ele falou, CDB de 100 mil, tudo bem, esse CDB então ele tem, né? Então seria 100 mil ali mesmo, então 400 mil mais 100 mil dá 500 mil. E o carro que ele falou que vale 140 mil é o seguinte, o carro na tabela FIP é 130. Ele está considerando que vale 140 dele porque ele colocou umas rodas no carro e ele mexeu no som. Assim, em carros normais, a não ser que seja um carro tipo um super esportivo e tal, que você coloca aqueles kits, da própria Porsche, por exemplo, tudo mais, isso pode valorizar o carro. Agora, nos carros em geral, que não são desse tipo, os acessórios que você coloca, eles não aumentam o valor de venda do carro. Então, no final das contas, vale 130 na FIP, porém, na verdade, se você for vender, você nem vende pela FIP. No geral, quando você vai trocar o seu carro ou vender, sempre eles vão te pagar abaixo da FIP. Então, se na FIP está valendo 130 mil aquele seu carro, provavelmente você vai conseguir vender ele por 120, talvez 110. E tem outra questão aqui do carro, tá? Ele, na verdade, estava devendo 90 mil do financiamento do carro, ou seja, o carro também não é dele. Então, se a gente considerar o valor de 90 mil, mais o que ele já pagou ali do carro e tal, e o que ele está devendo, então digamos que hoje ele pagou 60 mil nesse carro aí, até hoje. Então, ele tem 60 mil desse carro. Somando o patrimônio que ele realmente tem, que é um pedaço do carro, um pedaço do apartamento, nos valores reais mesmo, sem aquela coisa de jogar para cima. E o CDB, então ele teria um patrimônio de 560 mil reais, tá? No início, baseado no que ela tem um imóvel, ela tem um carro que 100 mil investidos em um CDB, dá 2.240.000. Agora, olhando dessa forma, ele tem um patrimônio de 560 mil, correto? Ainda não está correto, tá? Que aqui a gente tem que colocar mais algumas coisas na jogada, a gente tem que colocar as dívidas que ele tem. Por mais que ele tenha pago uma parte desse apartamento, uma parte desse carro, o que está sobrando para ele pagar ainda de dívida, isso deve ser descontado do patrimônio. Então entendo, seu patrimônio é aquilo que você realmente tem, aquilo que você realmente já pagou, menos aquilo que você está devendo. Isso é básico, tá? Isso aqui é uma questão de contabilidade. Então não adianta você querer mentir para você mesmo que seu patrimônio é de 2 milhões se você está devendo muito. E aí
o que eu fui ver? Então ele deve ainda, né? 1 milhão do apartamento, deve 90 mil do carro e ele tem uma dívida do FIES que ele deve ainda 350 mil reais, tá? Então se a gente somar 1 milhão do apartamento, 90 mil que ele ainda deve do carro e 350 mil da dívida do FIES, ele tem então uma dívida de 1 milhão 440 mil reais, tá? Quanto que ele tem de patrimônio? De verdade, não aquela soma maluca lá que ele tinha feito, 560 mil. Ou seja, hoje o patrimônio dessa pessoa é de menos 880 mil, ou seja, o patrimônio dele é negativo. Ah, Mike, mas eu não concordo, como assim? Ele tem um pedaço que ele já pagou da parte... Você concordar ou discordar não adianta nada, não muda nada. A questão é matemática. Se você deve X e você tem Y, você tem que diminuir o X do Y para você saber quanto você tem. E nesse momento, então, ele tem um patrimônio de 880 mil negativo. E agora você percebe como isso muda completamente o cenário, porque, pô, uma coisa é você falar, cara, tenho idade X, estou trabalhando, tenho um patrimônio de 2 milhões 440 mil. E agora você fala, não, eu tenho uma dívida enorme, preciso pagar 880 mil. Isso muda muito, principalmente na questão das suas escolhas a partir de agora. Se você fica meio que com a cabeça tranquila, que já tenho 2 milhões e pouco, estou sossegado, você simplesmente mantém essas dívidas, vai pagando juros e você acaba achando que você está muito bem e não toma as decisões direitas na hora de você economizar, não toma as decisões corretas na hora de investir, não se preocupa tanto assim. Agora, a partir do momento que você coloca a real mesmo aqui para você, né, você sai daquela ilusão de que você tinha mais de 2 milhões de patrimônio, você passa a tomar atitudes diferentes, tá? E se você quer aprender esse tipo de organização, como é que você sai das dívidas, como é que você se organiza financeiramente, ou se você já está numa fase em que você já está bem, já está até sem dívidas de repente, você está investindo, mas você quer potencializar seus investimentos, você quer aprender a fazer uma carteira, tomar suas decisões por conta própria, nós temos o Finanças Black Mentoria. Esse é uma mentoria individualizada, né, para você. Você tem encontros individuais comigo e com os professores e acompanhamento durante um ano, onde a gente faz a anamnese de toda a sua vida financeira, a gente te ajuda a montar uma carteira de investimentos juntos e a gente acompanha seu passo a passo em um ano. Tem algumas vagas ainda para esse mês e eu vou deixar um link aqui na descrição. Não esquece, pessoal, de dar o like nesse vídeo se você gostou. Não esquece de encaminhar para aquele seu amigo médico, aquele seu colega que de repente se interessa por esse tipo de tema. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Se você quiser conversar comigo, trocar uma ideia, é só mandar direct lá no Insta que eu mesmo vou te responder. Beleza? Beijão e até o próximo vídeo.